Análise de circuitos em corrente alternada. Aula 14. Bom, vamos falar agora sobre diagramas fasoriais para tensão e corrente dentro dos bipolos. Começando aqui no resistor, né? Tudo isso aqui a gente viu logicamente na aula passada. Então, no caso do resistor, a gente tem que a tensão e a corrente estão ambas em fase. E se a gente imaginar a tensão e a corrente, elas vão estar andando juntas, né? Então, aqui tem que a tensão complexa, né? É uma tensão V, RMS aí que eu coloquei, qualquer. E a corrente, ambas estão na mesma fase. No caso do indutor, a corrente no indutor, ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Espera um pouquinho. Sim. Exato, a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão, né? E, finalmente, o capacitor. No caso do capacitor, a corrente fica adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, o fasor, né, é um diagrama que a gente chama também de diagrama fasorial, né? É uma forma de representar, então, uma grandeza complexa, né, no plano complexo. Outro diagrama importante, fasorial, que a gente chama, é o diagrama de impedâncias. No caso, a representação das impedâncias na forma de fasores. Então, aqui no caso tem a impedância da resistência, né, dentro do circuito de corrente alternada. Aqui, a impedância capacitiva, né, o ZC, 1 sobre J ômega C. Se a gente colocar o J para cima da divisão, vai ficar menos J 1 sobre ômega C. Por isso que fica aqui no lado negativo do plano, né? E aqui a impedância da bobina, né, ZL, J ômega L. As impedâncias, né, então, foram obtidas determinando-se o coeficiente entre os fasores de tensão e corrente elétrica, né? Então, todos os cálculos que a gente vai ter agora, né, a partir daqui, são basicamente operações com números complexos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos, por exemplo, aqui determinar a impedância de entrada, né, para cada um dos componentes a seguir. Eu esqueci de apagar isso, mas tudo bem. No caso aqui, a gente tem um resistor em série com a bobina, né? Olha aqui uma bobina, e ela tem uma reatância indutiva, lembra lá que a gente falou na aula passada, né, de 8 ohms. Em outras palavras, né, ignorem isso aqui por enquanto. Em outras palavras, né, a impedância total desse circuito, é 4 mais J8. No circuito aqui abaixo, né, a impedância total é igual a 6 ohms, é a parte resistiva, né? Nossa, mas por que quando põe a mão mais para baixo ele faz isso? Então, aí no caso do segundo exercício, a impedância Z total é igual a 6 mais J10, que é o indutor, menos J12, que é a impedância, a reatância do capacitor. Fazendo aqui a soma dos imaginários, que a gente pode somar, né? Vai ficar 6 menos J2. Então, essa é a impedância total. Então, tá aqui. No caso, a impedância do primeiro, né? R mais XL, JXL, 4 mais J8, né? Então, transformando em polar, né? Para quem não fixou, né? Transformação de polar, né? O módulo, a gente calculou o módulo, que é a parte... Opa, faltou igual. O módulo da impedância, né? Nesse caso aqui específico é o R ao quadrado mais XL ao quadrado e tira a raiz, né?
Essa conta aqui seria a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dá esse valor aqui. E o ângulo a gente calcula pelo arco tangente do cateto oposto. Então aqui, desse lado aqui, a gente tem o JXL, né? Então aqui é o XL. E aqui o valor da resistência R, né? Então é o cateto arco tangente, né? Do cateto oposto, XL sobre R. No segundo caso, né? A gente tem a resistência mais a reatância da bobina menos a reatância capacitiva. Fazendo a soma dá 6 menos J2. E fazendo o mesmo processo de conversão de cartesiano para polar, calculando o módulo aí, vai ser 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tira a raiz quadrada, né? Aí vai dar que o módulo é 6,3 ohms. E o ângulo, né, é menos 2 sobre 6, tira o arco tangente e dá 18,4. Então aqui no caso, o segundo exemplo, né, ele tem uma impedância, uma característica de impedância capacitiva. Ou é um circuito que a gente chama de circuito com preponderância capacitiva ou simplesmente circuito capacitivo. Aqui vamos fazer então a análise aqui para o cálculo da impedância paralela. Aqui no caso a gente tem o capacitor em paralelo com o indutor. A impedância equivalente, ZC, é calculada pelo paralelo. A gente pode calcular o produto pela soma, né? São dois componentes só. Então a gente só tem que fazer a conta em complexo. Vai ficar ZC é igual a menos J. Uai, por que ele faz isso? Calma, gente, eu ainda vou descobrir o que acontece aqui para eu errar a mão. ZC é igual a menos J5 vezes o J10, que é da bobina, dividido por menos J5, né, a soma, né, mais J10. Lá na frente depois eu passo para vocês o valor total, né, a resolução da conta. Aí no de cá é a mesma coisa. A impedância total, né, eu escrevi Z total, né, é igual a 8 vezes o paralelo, né? Na verdade, o série, né? Perdão, de 4K. Peraí, um momento. 8 kΩ vezes a impedância XC série aqui, né? Capacitor menos J4 mais J9K. E aqui embaixo, 8K menos J4K mais J9K. A gente pode fazer aqui, mas escrever isso melhor aqui em cima, né? Então, produto, né? Menos J4K mais J9K. Aí a gente faz essa conta aqui também para resolver a questão B. Então tá aqui a conta, fazendo a conta aqui, né? Que nem eu falei, né? Em cima vai ficar J vezes J da J ao quadrado, que é menos 1, com esse mais fica positivo, aí então em cima é 50, e embaixo vai ficar menos J5, a divisão vai dar menos J10.
No caso de cá, né, a impedância ZLC, né, que eu chamei aí, né, é J9K menos JK 4K igual a J5K. Aí a gente faz o produto pela soma. Essa conta aqui em polar já é 4,23 kΩ, ângulo 58 graus. Aqui eu sugiro vocês refazerem essas contas em casa, né? Refazer os cálculos, tá? Por quê? Aí para treinar, né? Os números complexos, né? Para fazer esse tipo de operação. Como isso é álgebra mesmo, eu não vou me focar muito aqui nos vídeos, mas aí eu vou passar exercício, vocês vão resolver, eu vou corrigir, e eu acho que isso vai ajudar a terminar de fixar na cabeça de vocês. Aqui tem um exemplo de um circuito RC série, e aí usando a regra do divisor de tensão, calcular a tensão em cada um dos componentes, aqui no caso o resistor de 3 ohms, e o capacitor que tem uma reatância capacitiva de J4 ohms. Talvez alguém esteja aí pensando, mas de onde veio isso, né? Vamos lembrar que o XC, né, é igual a 1 sobre ômega C, né? Então, o circuito está trabalhando aí numa determinada frequência. Mas como a gente está fazendo tudo na análise do domínio da frequência, tá? Então, por isso que eu já coloquei aqui para vocês o valor da impedância já em ohms do capacitor. E é diferente, né, da impedância do capacitor, né, que é 1 sobre J ômega C. Né? Então, aí por isso que quando a gente calcula aqui a impedância total do circuito, fica 3 menos J4 ohms, que é a reatância do capacitor, né? É negativa, né? Por causa do J estar aqui embaixo. Aí vazendo aqui, ó, vamos lá, pela regra do divisor de tensão. Então, vamos relembrar lá do circuito em corrente contínua, né? Se a gente tem dois resistores em série, R1 e R2, né? E aqui está alimentado por uma tensão V de entrada, né? Então, a tensão no componente R1, né, por exemplo, é R1 dividido pela resistência total, R1 mais R2, vezes a tensão de entrada. Isso aqui, né, V1, R1 mais R2, é a mesma coisa que calcular a corrente que circula por aqui, né? Só relembrando, tá? E no caso aqui, multiplicando essa corrente pela resistência R1, vai dar a tensão V1. Então a mesma coisa a gente pode fazer com aquele circuito RC série, né? Então no caso da resistência, né, a tensão do resistor complexa é igual à tensão complexa do gerador, vezes a resistência R dividido pela impedância total, que é R menos JXC. Então vai ficar 100 ângulo zero, que é a tensão do gerador, vezes 3 ohms, que é a resistência, dividido por 3 menos J4. Aqui a gente precisa transformar isso aqui em polar, né, para poder fazer a divisão. E fazendo essa conta, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa para fixar melhor, é 60 ângulo 53. Tô mandando vocês fazerem, mas é para entregar, tá? Mas façam para entender. No caso aqui do capacitor, a gente faz a mesma coisa, só que vai trocar no lugar do R, vai colocar menos JXC. R menos JXC. Aí multiplica por 100, menos J4, 3 menos J4. Fazendo a conta, vai dar 80 ângulo 36 graus. Isto significa, vamos fazer aqui o diagrama fasorial, para vocês terminarem de entender bem. Então aqui a gente tem o plano complexo. Nós temos aqui, no caso, a tensão da fonte é 100 volts, ângulo zero. Então aqui a gente tem 100 volts.
Isso aqui é a tensão VI lá, acho que era isso. Aí depois, a tensão em cima do resistor, ela é de 60 volts e está aproximadamente 53 graus. Eu vou desenhar aqui mais ou menos isso, tá? Perdão pela escala, não está muito certa. 53 graus. E aqui 60 volts. Então essa aqui é a tensão no resistor. E a menos 36 graus, então quer dizer, para cá, né? 80 volts. Aqui a gente tem menos 36 graus. Aí aqui a gente tem a tensão V no capacitor. Aí se a gente fizer aqui a soma, né, desses dois vetores, né, aí vai dar a tensão no gerador, que é 100 volts, fase zero. Legal, tá vendo? Tô fazendo isso aqui tudo para mostrar para vocês que todos os teoremas de circuitos que a gente viu em corrente contínua, a gente pode aplicar igualmente em corrente alternada, utilizando, lógico, em vez de números normais, a gente usa números complexos. Outro teorema importante que a gente pode aplicar, né, outro princípio, né, além da superposição, além da análise nodal e análise de malha, tudo isso aqui vale em corrente alternada, a gente pode aplicar o teorema de Thevenin. Então a gente pode substituir uma malha de corrente alternada por uma impedância Thevenin série com uma fonte de tensão alternada Thevenin. O princípio de cálculo é o mesmo. Então aqui nós temos, nesse exemplo, né, uma fonte de tensão 10 volts fase zero, uma indutância em série de 8 ohms e aqui um capacitor em paralelo com um resistor. E a gente vai calcular o equivalente Thevenin, né, em relação a esses dois nós, né, entre esses dois pontos, esse 1.1 e 2. Então a gente vai fazer como? Desconecta o resistor. Para achar a tensão Thevenin, a gente vai dar um curto-circuito virtual aqui na fonte. Aí nesse caso, esse circuito vai ficar então com esse jeitão aqui, ó. O XL e aqui em paralelo o XC. E aqui o nó 1, né, e o nó 2. Aí vai ficar então um paralelo de J8 com menos J2. Aí a gente faz aqui o produto pela soma. J8 menos J2 em cima, faz a conta. Vai ficar 16 dividido por 6, ângulo mais 90. Fazendo a conta vai dar 2,67, ângulo menos 90. A tensão Thevenin, aí a gente volta à tensão aqui do circuito, né, aqui, né, então tira o curto-circuito e aí a gente precisa calcular a tensão entre os nós 1 e 2, que, como vocês devem ter notado, é a mesma tensão em cima do capacitor, né? Então aqui é a tensão Thevenin. Tudo isso com o resistor desconectado, né? Então isso aqui vai ser igual a tensão do gerador vezes o ZC dividido pela impedância equivalente, que é o 8 J8 menos J2. Aqui o XC é 2 ângulo menos 90 e fazendo a conta, né, multiplicando por 10 volts aqui, vai dar 3,33 volts, ângulo menos 180 graus. E aí o equivalente Thevenin vai ficar esse aqui. Né? No caso, como o valor da impedância deu negativo, né? O ângulo, né, menos 90, significa que a gente tem pode substituir por um capacitor em série que tem uma reatância capacitiva de 2,67 ohms e um gerador de tensão de 3,33 volts defasado de menos 180 graus, ou mais 180 é a mesma coisa, tá?
Mesma coisa para esse circuito aqui mais complexo, né? Então, primeiro, a gente, para calcular a tensão TVNAM, da mesma forma como a gente fez lá no outro, a gente abre aqui o ponto A e B e deixa aqui o resistor em série com a fonte, né? No lado de cá, a gente faz um curto-circuito virtual em E1. E aí, nesse caso, a gente vai ter o R1, o R1 em série com a indutância L1, né? E depois a gente vai ter aqui a resistência R2 e depois aqui o capacitor C, né? E depois a gente vai ter aqui o L2 em série e aqui o ponto AB. Isso quer dizer que R1 em série com L1 está em paralelo com R2, que está em série com C, e que está em série com L2. Então vamos lá, L2 tem a reatância de J 5 ohms. Aí depois a gente tem R3 em série com o capacitor de menos J4, que vai estar em paralelo com 6, esse aqui é o símbolo que eu usei para paralelo, tá? 6 mais J8, né, que é o indutor. Fazendo essa conta toda aqui, calculando esse paralelo e adicionando a impedância aqui da bobina série, a gente vai chegar nesse resultado aqui. 4.64 mais J 2.94. Transformando em polar, né? 5.49 ângulo menos 32.34. A tensão TVNAM, como o ponto A e B está aberto, né? Vai ser o mesmo potencial em cima do circuito RC série aqui. Então essa aqui é a tensão VTVNAM. Então é a mesma tensão em cima do componente RC. Então a gente multiplica pela tensão do gerador, é um divisor de impedância aqui, né, de tensão, né? Então a gente vai ter 3 menos J4, como está aqui, dividido pela impedância total, 3 menos J4 mais 6 mais J8. Fazendo aqui todas as contas, vai ficar 1.3 menos J 4.93, vai dar então uma tensão TVNAM de 5.07 volts, ângulo menos 77 graus. E aí, isso aqui é o circuito do equivalente TVNAM do nosso, que substitui aquela rede de corrente alternada. Então aqui tem lá a tensão 5,08 menos 77,09, 4.64 aqui uma resistência em série com uma indutância de 2.94 ohms. E aqui depois do ponto A e B, o resto do trecho do circuito que foi retirado para calcular o TVNAM. Bom, então é isso. Eu vou deixar para vocês mais uma lista de corrente alternada, né, abrangendo todos esses tópicos, que vocês vão tentar fazer e provavelmente vocês vão ter alguma dúvida, vocês vão mandar e-mail para mim, entre em contato comigo do jeito que der, né? E aí eu vou explicando aí para vocês individualmente como é que faz, para vocês poderem entender, tá legal? Não vai adiantar eu ficar fazendo muitos e muitos exercícios aqui que não vai ser muito produtivo, tá legal? Então vou parar o vídeo aqui e depois a gente vai ver a continuação, que é potência e corrente alternada. Então até o próximo.